meio comprimido por dia, ou em alguns casos 1 comprimido por dia, vai ser necessário para você jogar essa testosterona para 800, para 900, para 1000. É isso que eu já vi acontecer muitas vezes. Eu vou descrever aqui para vocês um tratamento que está crescendo muito para aumento da testosterona, mas sem injeções, sem os colaterais envolvidos com as injeções de testosterona. Fica comigo até o final para você entender como que o citrato de clomifeno vai funcionar, qual que é a dose, como que você toma, quais são os colaterais, o que você pode esperar desse tratamento, mas para isso, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá! Meu nome é Matheus Amaral, eu sou urologista, especializado em saúde sexual masculina. Você que quer marcar uma consulta comigo, link na descrição, QR Code aqui na tela. Muitos pacientes vão ter sintomas de queda de testosterona. Então o cara fica cansado, fadigado, a atividade física que ele fazia antes ele não consegue fazer mais, ele não consegue ter disposição no trabalho dele, ele se sente improdutivo no trabalho, memória, concentração, tudo isso começa a afetar e obviamente depois a parte sexual, com queda do libido, desejo sexual, e eventualmente isso vai refletir também na sua função erétil. Então essa é a trajetória do paciente com queda dos níveis hormonais. Fisicamente debilitado, cognitivamente impactado e sexualmente depois muito impactado. Isso vai obviamente minando a cabeça desse camarada. Ele começa, porra, meu irmão, eu não sou mais a mesma coisa. Eu não consigo fazer o que eu fazia antes. Eu não tenho vontade, o sexo não tem diferença para mim. Ter ou não ter relações sexuais. Minha esposa, o meu marido já começou a perceber, me questionar, perguntou se eu estava com outra, se eu não gosto mais dela porque ela está gorda. Então, isso tudo são questionamentos que vêm, que você vai sofrer e talvez você já esteja sofrendo. Todo paciente que tem isso, uma queda de libido, falta de disposição, ele merece uma avaliação hormonal. Você viu que todos esses sintomas que eu falei para vocês são sintomas inespecíficos. Se você estiver dormindo mal, talvez você tenha isso tudo aqui. Se você estiver dormindo 2 horas por noite, você vai estar cansado, fisicamente fadigado, vai ter memória ruim, concentração ruim e baixa libido. Vai ter tudo isso, entendeu? Então é difícil, muitas vezes, clinicamente, você definir se isso tudo é da testosterona. Então você vai dosar, você vai fazer uma dosagem de testosterona e não só da testosterona. É importante que você dose o eixo de forma completa. Entenda bem, para você entender esse vídeo, você precisa entender esse eixo hormonal. Como é que funciona? A hipófise comanda o seu testículo. A hipófise produz 2 hormônios. FSH vai lá no testículo, estimula o testículo a produzir espermatozoide. LH vai lá no testículo, estimula o testículo a produzir testosterona. Focado um pouco no LH, testosterona, que é o nosso foco aqui do vídeo. Se a sua testosterona começa a aumentar no sangue, a sua hipófise entende que aquilo ali está alto para você. Ela diminui a produção de LH e aí diminui o estímulo ao testículo e acaba diminuindo a sua testosterona. Sua testosterona começou a cair demais, por exemplo, no sangue, a sua hipófise identifica, opa, está muito baixo. Aumenta o LH, aumenta a produção de LH, o LH vai no seu testículo e aumenta a produção de testosterona. Esse é o eixo hormonal hipófise-testículo. Algumas condições vão atrapalhar o funcionamento desse eixo. Privação de sono, estresse, ansiedade, sedentarismo. Tudo isso são epidemias do século, né? Você talvez se enxergue em alguma dessas. Então, se você começa a ter algumas, e isso está presente na nossa vida, seu eixo desregula. É aquele paciente que a gente vê no laboratório do cara, a testo está baixa, era para a hipófise responder aumentando a produção de LH, e não responde. O LH aqui, o normal lá, 3 a 6, varia muito, né? 2 a 5, vai estar 0,8, 1, 1,5, ou até um LH normal, era para ter respondido aumentando, o LH não aumentou. Então muitas vezes é um eixo desregulado por essas condições. O laboratório de um paciente em falência testicular, anota isso aí, o cara em falência, a testo está baixa, e como está baixa para aquele cara e o eixo dele está regulado, a hipófise dele aumenta muito a produção de LH. O normal, eu te falei que é de 3 a 6, vai dar 12, 15 de LH. O LH alto pra caramba. Então LH alto e testo baixa é falência testicular. Não adianta estimular esse testículo, esse cara vai para reposição hormonal. E beleza, tudo bem com isso também. Agora, não, paciente de 25, 30, eu tenho vários pacientes, 25, 30, 35, 40, 50, 55, que não tem falência testicular. E eu vou propor para ele, cara, seu testículo parece funcionar. Uma estratégia que a gente pode usar é o citrato de clomifeno. O citrato de clomifeno, basicamente, pessoal, é um uso off-label. Apesar de ter muito embasamento científico que ele estimula o eixo masculino, ele ainda é fora da bula. Se você for ler a bula dele, é estímulo de ovulação na mulher.
mas ele é largamente utilizado com segurança, discutido em congresso e hoje é bem sedimentado como um tratamento do hipogonadismo masculino. Você vai dar o citrato de clomifeno a partir de 12,5 miligramas por dia, no comprimido da farmácia de 50. Então, para você fazer 12,5 é meio comprimido em dias alternados, você já estaria estimulando o seu eixo. Eu uso ali muitas vezes meio comprimido uma vez ao dia, porque é mais fácil, né? Meio comprimido, dias alternados, você vai esquecer, vai se perder ali. Então 25 miligramas por dia também vai muito bem, meio comprimido por dia. Então o clomifeno ele vai lá na hipófise, entre aspas, ele inibe um receptor seletivo de estrogênio e ele basicamente engana a hipófise. A hipófise, mesmo com o aumento de testosterona, a hipófise ela continua produzindo LH e continua estimulando o seu testículo. E cara, seu testículo funcionando bem, você tem ganhos impressionantes. Sua testo vai de 300 para 1.000. Isso a gente vi vários casos desse perfil, porque o testículo funciona bem. Agora, a testosterona produzida pelo seu testículo é diferente de uma Durateston da vida. Ela tem uma afinidade menor pelo receptor. A Durateston, as testosteronas sintéticas, o cipionato e testosterona, o Durateston, tem uma afinidade muito grande pelo seu receptor androgênio. Então não é como você tomar testosterona, que é um aumento muito mais rápido. O clomifeno você vai ter um aumento gradual, mais lento da sua testosterona, que é produzido pelo seu testículo, aumentar a testo, e você vai ter uma melhora clínica também gradual, também mais gradual. Você vai ter melhora, às vezes mais rápido, em 1 mês, 2 meses, mas muitas vezes em 3, 4 meses você vai experimentar a melhora clínica da libido, da disposição, daquilo que você buscou no início do tratamento. Tem vários trabalhos hoje em dia, tem follow-up longo, trabalhos que acompanham o paciente por 3 anos, por 7 anos. A melhora laboratorial ela se dá em praticamente 95% dos pacientes, obviamente que tem um testículo que funcione, né? E agora você tem a melhora clínica, que atinge cerca de 60, 70% dos pacientes. Opa, aí tem um ponto interessante. 30% dos pacientes, mais ou menos, mesmo após 6 meses de uso, mesmo após melhora laboratorial dos níveis de testosterona, não vão ter melhora clínica. O cara não vai melhorar em nada. O cara vai ver lá, pô, doutor, beleza, tô aí com o teste de 800, mas eu não melhorei nada, continuo com a libido baixa, tudo mais. Obviamente, pode ser que a causa da queda da libido dele não seja hormonal, seja o relacionamento dele que é ruim, mas pode ser que faça parte desses 30%. E aí, como é que funciona isso? Por que isso acontece? Isso é muito mal definido. Por quê? Por que acontece? Mas estima-se que, primeiro, seja uma questão de metabolização do clomifeno. O clomifeno é metabolizado em zuclomifeno e enclomifeno, são 2 metabólitos. O enclomifeno é o metabólito mais ativo, responsável pelos efeitos mais benéficos. A gente não tem como mensurar para que caminho que o paciente vai. Então a gente tem que testar. Nos Estados Unidos já tem, né, estudos em fase 2, 3, ou seja, estudos mais avançados do enclomifeno. O nome comercial vai ser o Androxal. Isso já está em fase de estudos ali. A fase 4 do estudo já seria a fase de comercialização, em que você põe para comercializar e você vai aí avaliar efeitos colaterais de longo prazo. Então o enclomifeno seria o ideal para gente. O enclomifeno vai vir na bula do enclomifeno, que é para estímulo, né, do eixo secundário masculino. Então vai ser uma droga direcionada para gente, né? O clomifeno a gente usa, né, um metabólito, né, um isômero, né, do clomifeno, que é o enclomifeno. Então a gente não tem como mensurar muito, tem gente que não tem um efeito benéfico. Outro ponto também é que esse receptor que o clomifeno inibe na hipófise, talvez tenha uma participação mais importante para alguns homens do que para outros. Ele está inibido ali. E aí o paciente tem a melhora da testo, mas tem esse receptor inibido, então ele não tem melhora clínica. Ou seja, alguns pacientes não vão ter melhora clínica, a gente tem que ficar atento a isso, para não ficar insistindo numa terapia que o cara não responde, e aí julgar se para esse cara faz sentido uma reposição hormonal com testosterona. Eu vou deixar aqui um vídeo para você aumentar naturalmente a sua testosterona. Até a próxima.